O nome Tiradentes atravessa gerações, está no calendário nacional e dá origem a um dos feriados do país. A data relembra um dos personagens centrais da Inconfidência Mineira. Em Taubaté, cidade que também guarda capítulos dessa história, a reportagem foi às ruas para saber o que a população conhece sobre o tema. Bastante tempo, né? Passou bem. A senhora sabia que tem uma relação com Taubaté? Tem pessoas que participaram da Inconfidência que nasceram em Taubaté ou é novidade? Não, não sabia. Eu não sou cidadã taubatiana, não sabia. Ensina na escola, né? Então não é muito diferente do que passa pra gente, né? Ele foi um confidente, que foi morto politicamente, né? Então acho que isso aí é o que todo mundo sabe mesmo. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração organizada no fim do século XVIII por militares, religiosos e integrantes da elite de Minas Gerais, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. O movimento defendia a ruptura com Portugal, mas acabou descoberto antes de sair do papel. Isso era considerado um abuso, então formou-se um grupo de conjurados, né, pessoas sob um juramento, que se organizaram para dar um golpe na coroa e fundar uma república, por conta dos abusos da cobrança de impostos. A questão toda está focada no excesso de impostos cobrados dos mineiros, que é uma tradição em Minas Gerais, cobrar-se muitos impostos, que acabou gerando muitas outras revoltas, e essa foi a maior e é considerada hoje o primeiro movimento de tentativa de emancipação da colônia. A ligação de Taubaté passa por personagens nascidos na cidade e também por esse patrimônio histórico que chegou a receber a visita de Dom Pedro II. A Capela do Pilar foi construída por volta de 1760 por Timóteo Correia de Toledo, pai de duas lideranças da Inconfidência Mineira. Fechada há alguns anos, hoje ela representa um dos poucos patrimônios arquitetônicos do Vale do Paraíba, ligados ao Barroco paulista, que permanecem preservados. É um dos poucos exemplares ainda preservados do Barroco paulista. Então ele é um patrimônio arquitetônico muito importante para a história das artes no estado de São Paulo, mas é também importante nesse contexto da Inconfidência Mineira pela sua participação periférica, né, marginal nesse evento. Por quê? Ele foi construído pelo Timóteo Correia de Toledo, que é pai de duas lideranças do movimento da Inconfidência Mineira. A gente está testemunhando aqui, que a gente continua testemunhando, é um patrimônio que ajudou a financiar, né, a partir da família, ajudou a financiar a estadia dos irmãos Carlos e Luiz Vaz, tanto em Minas Gerais quanto depois de condenados, quando eles foram degredados, ou seja, quando eles foram exilados do Brasil, a sua permanência fora do Brasil. A relação de Taubaté com esse período também aparece em outros símbolos espalhados pela cidade. Esse obelisco, em uma praça da região central, foi construído em 1922, no centenário da independência do Brasil, e traz imagens de Tiradentes, José Bonifácio e Dom Pedro I. Parte da memória dos Inconfidentes também está preservada no Museu Histórico de Taubaté, onde permanece a urna funerária de Luiz Vaz de Toledo Pisa. Embora os restos mortais dos envolvidos no movimento estejam em Minas Gerais, o museu se tornou um marco dessa ligação histórica com o município. São elementos de memória. Eles servem para a gente puxar fios de história. A partir deles, ou seja, se a gente consegue contar a história da Inconfidência Mineira a partir de um patrimônio como esse, que está aqui, que ele está em São Paulo, ele não está em Minas Gerais. Então, a partir dele, a gente consegue chegar à história da Inconfidência, são objetos que ajudam a construir a história nacional. Então, a preservação desse tipo de objeto ajuda a gente a se entender, ajuda a gente a se entender como brasileiro, ajuda a gente a se entender como cidadão, ajuda a gente a se entender como parte da construção da identidade nacional, da identidade municipal, da identidade estadual, enfim, são objetos que fazem a gente se apropriar das nossas características e da nossa identidade e não esquecer o nosso passado. O nome mais lembrado é o de Tiradentes, mas Taubaté e outras cidades mantêm viva
a trajetória de personagens que também participaram da Inconfidência Mineira. Tiradentes, ele era o único que assumia os ideais dele. Diferente dos irmãos Carlos e Luiz, que ficava fazendo um jogo, inclusive na historiografia, existe uma ação, existe um entendimento que os irmãos se traíram, porque um tentava jogar a culpa no outro, que era uma tentativa de despistar, né, a responsabilidade. O Tiradentes não, o Tiradentes ele era muito mais idealista, então ele assume o crime de inconfidência, o crime de lesa majestade e é condenado ao esquartejamento. A gente tem uma cena muito importante retratada na CCJ, né, lá em Brasília, que a gente vê no noticiário quase que diariamente, que é a cena de Tiradentes ante o Carrasco, pintado por um artista taubatiano chamado Rafael Falco, que mostra os momentos anteriores à cena de condenação efetiva, que foi uma das cenas mais brutais da história brasileira, que é o esquartejamento. E aqui em Taubaté a gente tem um outro artefato que ajuda a consolidar Tiradentes como um herói, porque o Tiradentes ele virou um herói, um mártir do Brasil, ele se tornou o principal símbolo da liberdade no Brasil. E aqui em Taubaté, na Praça Doutor... na Praça da Estação, a gente tem inclusive a efígie do Tiradentes como símbolo da independência do Brasil. Hoje, Tiradentes é o maior símbolo do Brasil independente. Deixa eu dar parabéns aqui para o Matheus Andrade pelo texto dessa reportagem sensacional. Parabéns ao Lucas Mineiro. Quem editou essa reportagem, Lê? Foi a Dani? Parabéns a Dani também. Muito legal, né? E o Vitor, da nossa produção, ele estava produzindo a reportagem para falar do dia de Tiradentes e ele descobriu essa relação de Taubaté.